Graça e paz, amém? Quero agradecer a oportunidade de poder trazer uma mensagem para os irmãos. Eu tenho crescido muito com essas mensagens também, e para mim é uma honra muito grande. Por favor, abram a Bíblia em Salmos 125, Salmo 125, vamos ler o comecinho. Olha que lindo isso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Que lindo, né? Forte, né? Quando se fala em confiar, né? Confiar é no sentido de se entregar aos cuidados de Deus, mas se entregar de uma forma, assim, inabalável. Tá? O confiar, ele é muito forte, é inabalável, e nós sabemos que nós cremos nisso, que os que confiam no Senhor, que se entregam ao Senhor, tá? Serão como o monte de Sião, tá? Como terra de Israel, mas como uma fortaleza que não se abala, mas permanece para sempre. Nós cristãos, nós vivemos pela fé, amém? Nós não vivemos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mas nós vivemos pela fé. Tá? E nós, confiando no Senhor, nós temos a certeza, tá, que seremos como o monte de Sião, que não se abala perante as dificuldades, as situações, mas nós permaneceremos firmes para sempre. Amém? Deixa eu fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nosso Pai, autor e provedor da vida, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui perante pessoas tão preciosas, pessoas sem iguais, pessoas exclusivas que o Senhor fez, Pai. Obrigado, meu Senhor. Neste momento eu peço perdão de todos os meus pecados, eu me envergonho de cada um deles, meu Senhor. Eu me diminuo por completo para que somente Tu sejas engrandecido, meu Pai, e que a palavra semeada encontre terra boa e frutifique 100 vezes mais. Pai, que ninguém saia daqui da forma como entrou, meu Senhor. Que a Tua palavra fale aos corações da forma com que cada um necessita, meu Senhor. Essa é a minha oração, eu que peço em nome do Senhor Jesus e desde já agradeço. Amém. Amém. Como mês que vem, acredito que eu não estarei pregando, e orei a Deus e Deus me deu a minha mensagem de Natal, a nossa mensagem de Natal. O Natal está chegando, também se aproxima as festas de final de ano, né? A festa do Natal, a festa do princípio de final de ano. Então é tempo de comemorações, e muitas pessoas estão alegres, até eufóricas, né? Ansiosas, esperando a comemoração ou as comemorações do final de ano, esperando Natal, esperando o princípio de Ano Novo. Lembro quando criança, me traz uma recordação muito boa quando a gente ia pedir princípio de Ano Novo. E nesta época do ano nós até ficamos mais sensíveis. Nós presenteamos, nós nos ajuntamos para doar brinquedos às pessoas, às crianças, muitas vezes menos afortunadas, menos favorecidas, nós doamos cestas básicas. É uma época especial, porque além de reunir vários feriados, várias comemorações, né, festas, mas também tem
acontecimentos desagradáveis. Shopping cheio, barulhos, muitos barulhos aí, né? Muitas pessoas agitadas na rua, o trânsito aumenta. Mas nós que gostamos das comemorações de final de ano, de Natal e do princípio de Ano Novo, nós até suportamos. Né? Nem ligamos para os pontos negativos. Nós queremos mais comemorar. Amém? E até parece que a comemoração do final de ano, ela serve como um sepultamento dos nossos fracassos e também esperança de novos tempos, novos planos, esperanças de novas realizações. Se você está motivado para comemorar principalmente a data do Natal, que bom. Que bom que você faz parte deste grupo de pessoas. Mas também existe um grupo de pessoas que não gostam do Natal, que não gostam de comemorar data de princípio de Ano Novo. Tem pessoas que, além de não gostar, até não suportam essas comemorações do final de ano. E para essas pessoas, é tempo de tristezas, angústias, depressão, solidão. Quantas e quantas pessoas nós nos encontramos e dizem, olha, eu não gosto do final de ano, eu não gosto do Natal. Talvez você tenha se deparado com pessoas assim. De repente até, pode ser que algum aqui seja deste grupo de pessoas. Mas se você não faz parte do grupo de pessoas que não gostam da comemoração do Natal, principalmente, e também do princípio de Ano Novo, mesmo que você não faça parte desse grupo, eu acredito que essa mensagem também é para você. Porque você vai encontrar pessoas que vão dizer que não gostam da comemoração do Natal e do Ano Novo. E aí, o que você vai dizer a elas? Nós, cristãos, nós temos sempre que ter uma palavra de alento, de consolo, tudo com base bíblica. Mas nós temos que estar preparados para receber essas pessoas também. E o que você diria para uma pessoa que diz a você que não gosta do dia de Natal? Qual é a palavra de consolo, ou melhor dizendo, de alento que você teria a esta pessoa? A palavra de Deus diz que sê tu uma bênção. E nós temos que ser bênção na vida da pessoa. De repente Deus pode colocar pessoas assim na sua vida, para que você acolha essa pessoa e torne melhor a vida dela, o momento dela. Mas por que pessoas não gostam da comemoração do Natal? Por que tem pessoas que não gostam? E da comemoração do princípio de Ano Novo? Vocês sabiam que a cada 40 segundos, cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo? Cada 40 segundos. Que a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. É alto o índice de pessoas que tiram a sua própria vida. E normalmente acontece, as estatísticas dizem que acontece sempre às vésperas de feriados. E diga-se que o feriado do Natal é o que menos ocorre essas situações. Mas o feriado do Ano Novo é o que mais ocorre. Eu comecei a meditar a respeito desta mensagem no domingo passado de manhã. Aí no domingo à tarde fui fazer uma visita a um irmão e a minha irmã que estava lá, ela falou, uma pessoa acabou de tirar a sua própria vida aqui pertinho, alguns quilômetros ali, acho que uns 2, 3 quilômetros ali. E Deus falou, tá vendo? Mais uma pessoa.
No começo do ano, uma pessoa conhecidíssima nossa, vizinha, tirou sua própria vida, se jogou aí no Rio de Piracicaba. Pessoas não se aguentam mais. Pessoas não suportam mais viver. E muitos desses atos ocorrem justamente em épocas de feriados. E o feriado do Ano Novo, segundo a estatística, é o que mais ocorre. Tem pessoas que não suportam, não gostam, outras não suportam os feriados de final de ano ou as comemorações do final de ano por vários motivos. Pesquisando, eu encontrei que um dos motivos são porque pessoas, muitas vezes, elas não são religiosas, então elas condenam o consumismo, condenam a hipocrisia. Eles dizem que há hipocrisia, que nós, muitas vezes, nós vivemos de uma forma que ignoramos determinadas situações, mas no final do ano nós, porque é Natal, então vamos ajudar e vamos fazer isso, aquilo e tal. Então muitas pessoas olham, pessoas não religiosas, elas olham desta forma, dizem que existe toda uma hipocrisia na época do Natal, existe um consumismo desnecessário, exagerado. Isso é um grupo de pessoas que pensa assim. Outro grupo de pessoas são pessoas que elas não gostam de feriados prolongados. Por exemplo, pessoas que ocupam um papel importante numa empresa ou numa organização qualquer, e através desta posição social, é que ela é bajulada, ela é respeitada. E quando há épocas de feriados prolongados, ela fica isolada. Elas ficam isoladas, ficam só. Outro grupo de pessoas que não gostam das comemorações do final do ano são pessoas que, por exemplo, também elas são pouco queridas, são pessoas que por um motivo ou outro, elas não conseguem ser sociáveis, e elas dependem de agrupamentos. Por exemplo, elas vão trabalhar, tomam o ônibus, encontram pessoas no ônibus, tem pessoas no trabalho, tem pessoas na escola, mas quando tem feriado, ninguém convida essas pessoas para comemorar, que são taxadas de chatas, de insociáveis. De repente o Espírito Santo já está falando com você, você está lembrando de pessoas assim. E creio que o Espírito Santo já começa a tocar em nosso coração para convidar essas pessoas. Essas festas muitas vezes deixam pessoas à mostra a baixa sociabilidade, ou seja, a rejeição social. Muitas pessoas nessas festas que não são convidadas, que elas dependem do cargo dela, da profissão delas para serem bajuladas, e quando estão em momentos de feriados elas não são convidadas, elas se fecham, ficam sozinhas. Elas têm a sua autoestima rebaixada. E a autoestima rebaixada acentua a dor e a solidão das pessoas. Sabia que a maior necessidade do ser humano é ser amado. O seu vizinho precisa ser amado. O seu inimigo precisa ser amado. O seu colega de trabalho precisa ser amado. A maior necessidade do ser humano é ser amado. E o maior castigo do ser humano, você sabia que é a rejeição, o desprezo. E muitas pessoas não suportam a rejeição, muitas pessoas não suportam o desprezo. Elas não sabem lidar com isso.
existe também um grupo de pessoas que estão feridas emocionalmente. Pessoas que, à véspera do Natal, ou no dia do Natal, ou depois, um dia depois do Natal, ou, da mesma forma, em relação ao Ano Novo, teve algum infortúnio, a perda de um ente querido, um acidente, brigas na família, traições, acometimento de alguma enfermidade, perda do emprego. De repente, esse grupo de pessoas, uma pessoa que compõe esse grupo de pessoas, passou fome na infância, ou não recebeu o brinquedo na infância. São pessoas feridas emocionalmente. Ou que no momento da época da comemoração do Natal, do Ano Novo, está passando necessidade, está desempregado, passando necessidade financeira, ou está acometido de uma enfermidade, ou parente próximo, um ente querido, está acometido de alguma enfermidade. Então esse grupo de pessoas também tem dificuldade, muitas vezes, em lidar com a data de comemoração do Natal, do Ano Novo. Nós vimos dois grupos de pessoas. Os que gostam do Natal e comemoram o princípio do Novo, e os que não suportam a comemoração do Natal e do Ano Novo. Para os que não suportam, nós temos que apoiar, cabe a nós amparar esse tipo de pessoas, cuidar. Quando uma pessoa vir dizer para você, olha, eu não gosto do Natal, eu não gosto do Ano Novo, você tem que conversar com ela, né? Tem que explicar coisas que, de repente, talvez você não conheça, a gente possa ver hoje algumas coisas, mas ela não pode sair indiferente da tua presença, da mesma forma com que ela chegou. Não pode. Que com certeza Deus mandou ela para você. Amém? Amém. Mas também tem um terceiro grupo que eu gostaria de comentar. Os que gostam, os que não gostam. E tem um terceiro grupo de pessoas que, embora comemoram o Natal, o Ano Novo, mas no fundo, elas não gostam. Esse grupo de pessoas, elas comemoram pelo chamado contágio psicológico. Contágio psicológico. São pessoas que não acreditam no significado das datas, em especial do Natal, mas elas comemoram o Natal, por exemplo, pelo contágio de sentir o que os outros sentem. Isso é importante, viu, irmãos? O contágio psicológico, ele é a tendência de adotar um estilo de vida de pessoas que nós gostamos, que nós admiramos. O contágio psicológico, ele explica a moda. Porque muitas pessoas aderem à moda. É por contágio. Muitas vezes eu lembro que eu gostava de calça com aquela prensa aqui, né? De repente saiu uma calça sem, reta. E cano fino. Um terninho, cano fino. Eu experimentei, irmãos, eu falei, nossa, não dá. E o sujeito falou, viu, doutor, não tem mais onde eu compro lá, eu sei que o senhor gosta, tudo, mas viu, não tem mais, é assim agora. Eu falei, arruma para mim. Eu encomendei, não sei onde ele foi achar lá, mas eu senti assim meio, sem preconceito nenhum, mas meio pagodeiro. Lembra do pagodeiro? Não sei se hoje ainda usa aquela calça justinha, apertadinha e tal. Eu falei, não dá, irmão. Dá. Arruma para mim aí uma calça normal. Mas muitas pessoas, é assim que está usando? Eu quero disso. Ainda que não goste, pelo contágio psicológico, acaba usando. Enquanto eu meditava a respeito disso, Deus falava no meu coração, falou, olha, inclusive na igreja
não digo aqui, irmãos, mas na igreja no geral, muitas pessoas frequentam a igreja por contágio psicológico. Às vezes, o marido vai à igreja e a mulher, por contágio, ela vai junto. Ou o contrário. Eu lembro que eu conheci um fato deste. A pessoa veio de outra igreja, o cônjuge veio junto. Por contágio psicológico. De repente, a pessoa voltou para outra igreja, desconverteu, e o cônjuge foi junto. O contágio psicológico, ele também explica torcida de futebol, né, fãs de cantores, muitas pessoas estão lá. E eu sei muito bem o que é isso, irmãos. Eu, quando era criança, eu não gostava de futebol. Eu respeito quem gosta. Respeito mesmo, mas eu não gosto. E eu, como criança lá, vamos jogar futebol? Eu não gosto de futebol. Eu já ficava excluído por não gostar. Aí os colegas tinham aquelas tampinhas assim de refrigerante com a cara do jogador, né? Depois saiu lá figurinha, e eu olhava e falava, todo mundo trocando figurinha lá, e eu não gostava, quer dizer, já estava do lado. E uma certa época eu até tentei gostar de futebol. Até fui uma vez no campo de futebol. Cheguei, sentei lá, só que eu não conseguia prestar atenção na bola. Até hoje, se eu assistir um jogo de futebol, eu não consigo prestar atenção na bola. Eu fico olhando, observando as pessoas, gestos, o jeito que a pessoa grita, né? Eu lembro que foi aqui no 15 ainda, é gol, eu imitando todo mundo, mas gol de quem? Não sabia de que era gol. Do tipo que chega e fala, nossa, mas quanto tempo demora para terminar isso aí? Antes da conversão, o pessoal me convidava para ir em carnaval, eu falava, mas carnaval, ficar pulando a noite inteira, carnaval. E até ia. Chegava lá e falava, viu, mas até que horas vai isso aí? A primeira pergunta que eu fazia é, que horas vai? Muitas vezes sentava, ficava olhando todo mundo pulando, parecia que eu via todo mundo em câmera lenta lá, olhando, pulando, eu falava, nossa, parece que está meio doido esse negócio. E você acaba se sentindo isolado mesmo. Até hoje, né? Tem um monte de amigo que é futebol. Aí fui para a empresa, trabalhar numa empresa, e toda segunda-feira é um martírio. Né? Era praticamente 80% do dia discutindo o time. Porque meu time é campeonato. Isso aqui. Olha, eu tentei, mas eu não consegui. Né? E você acaba ficando excluído. E muitas pessoas, para não ter essa exclusão, acabam aderindo ao contágio psicológico, que é um outro grupo de pessoas que muitas vezes não gostam do Natal e acabam aderindo por causa do contágio psicológico, para não ficarem excluídas. Inclusive rodas de escarnecedores, irmãos, tá? Sabe que a Bíblia fala para não assentar a roda de escarnecedores. Tá? Às vezes tem pessoas que ficam ali rindo de piadinhas por causa do contágio psicológico, né, para não desagradar, e nós devemos fazer isso? Claro que não. Não é verdade? Quantas vezes a pessoa vem contar uma piadinha sem vergonha para você, e você dá aquele sorrisinho amarelo? Né? Eu parei de dar sorrisinho amarelo, não dou mais. Falo, não gostei. Não gostei, não é para mim. Muito bem. Feita essa introdução, eu queria desenvolver com os irmãos 2 pontos. O verdadeiro sentido do Natal. Claro que eu não quero esgotar o tema. Tá? E também a comemoração do Ano Novo. Suponhamos que algum fato ruim aconteceu, marcou a época do Natal. É o que você vai mais encontrar. Pessoas que dizem, olha, eu não gosto do Natal porque o meu pai aconteceu isso. Até, inclusive, semana passada, uma pessoa
me confidenciou dizendo, olha, eu não gosto do Natal porque desde cedinho o meu marido e meu pai começam a beber. E ao final do dia eu já sei aonde vai dar aquilo. Então começa de Natal, eu não vejo a hora que acabe o Natal. Então situações assim. Alguma coisa que marcou, alguma coisa ruim que marcou, que marca a vida da pessoa. Você vai encontrar pessoas assim. É bem verdade que acontecimentos ruins e bons também marcam as datas. É ou não é? Quantos acontecimentos bons marcaram a sua vida? Mas acontecimentos ruins também marcam a vida das pessoas. Mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Quantas pessoas não perguntam isso para nós? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Talvez esta seja uma das perguntas difíceis de toda a teologia. As pessoas perguntam, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Nós sabemos que Deus é eterno, Deus é infinito, é onisciente, onipresente, é onipotente. Por que nós, que não somos nada disso, não somos eternos, não somos infinitos, oniscientes, onipresente, onipotente, porque nós que não somos, nós vamos esperar que sejamos capazes de entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. O livro de Jó lida com essa questão. Deus permitiu que Satanás fizesse tudo o que desejou a Jó. Só não tirasse a vida dele. Não é assim? E qual foi a reação de Jó? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó não compreendeu porque Deus tinha permitido as coisas que permitiu, mas ele sabia que Deus é bom e por isso perseverou confiando nele. Amém? Essa também deverá ser a nossa reação. Confia no Senhor. Deus é bom, é justo, é amoroso, é misericordioso. Muitas vezes nos acontecem coisas que simplesmente não podemos entender. Coisas acontecem justo no Natal. Mas, Senhor, eu estava comemorando o Natal e aconteceu isso, Senhor. Às vésperas do Natal. E nós não conseguimos entender. Mas, ao invés de tentar entender, de duvidar da bondade de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, amém? A nossa reação deveria ser confiar nele. Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confia no Senhor de todo, confia no Senhor, mas de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, não te baseie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, os teus caminhos. Amém? Confia no Senhor de todo o coração. Não só um pouquinho, de todo o coração. Agora a pergunta que nós deveríamos fazer, não é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas é porque coisas boas acontecem com pessoas ruins. Na verdade, a pergunta deveria ser esta. Deus é santo, é um fato, está em Isaías 6:3. Os seres humanos são pecadores, Romanos 3:23. Você sabe como Deus vê a humanidade? Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Como Deus vê a humanidade? Deus é santo. Os seres humanos são pecadores. E como Deus vê a humanidade?
Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 10, 18. Todo e qualquer ser humano, eu e você, o que nós merecemos? Inferno. Ser lançados no inferno. Por merecimento, é isso que nós merecemos. A cada segundo que temos, cada segundo, nos é concedido uma graça. Amém? Você crê nisso? Que cada segundo é concedido pela graça de Deus? Cada segundo. É pela bondade, pela graça de Deus. Né? E a mais terrível infelicidade, doença, qualquer infortúnio que presenciemos e que enfrentemos, qualquer infelicidade que pudermos experimentar nesta vida, ainda é dádiva misericordiosa de Deus comparada com o que realmente merecemos, que é o fogo do inferno. Por pior que aconteça uma coisa na nossa vida, ainda é dádiva de Deus, comparado ao que nós merecemos, que é o inferno. Mas Deus prova do seu próprio amor, amém? Para conosco, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar da nossa má natureza pecadora, né? Ele nos amou suficientemente para morrer, a fim de carregar a pena por nossos pecados. Isso está em Romanos 6:23. E tudo o que precisamos fazer é crer. É crer. Amém? É crer em Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos fazer para sermos perdoados, e então a nós é prometido um lar no céu, é crer. É crer. O que merecemos então? Inferno. Nós temos que estar consciente disso, irmãos. Porque o que se prega não é bem isso. Mas nós merecemos o inferno. A partir do momento que você tem essa consciência de que as melhores coisas que você faz, a tua melhor justiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia, que nós merecemos o inferno, e que por pior que aconteça as coisas, ainda é uma dádiva de Deus, porque comparado ao que nós realmente merecemos, nós merecemos o inferno, e o que Deus tem para nos dar é a vida eterna. Basta crermos. Amém? Alguém já disse que, eu acho muito interessante isso, alguém disse que este mundo é o único inferno que o cristão vai experimentar. Este mundo é o único inferno que o cristão vai experimentar. E é o único céu que os infiéis vão experimentar. Olha só, já tinha pensado nisso? Este mundo é mau, mas Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele permite que coisas boas também aconteçam com pessoas ruins. A pergunta que nós temos que fazer realmente é essa: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque Deus é misericordioso. Pela sua infinita graça, bondade, Ele permite que coisas boas aconteçam com pessoas más.
Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. A comemoração do Natal, ela está muito além do natural. É nesse ponto que eu gostaria de chegar com os irmãos. A comemoração do Natal está muito, muito além do natural. Muito além dos acontecimentos bons ou ruins. Muito, mas muito além do consumismo. Consumismo exagerado de produtos, de comidas, de bebidas. Muito além da nossa condição financeira. Até muito além da nossa condição de saúde. A comemoração do Natal é transcendental. Independe, inclusive, da nossa saúde. Está doente, mesmo assim nós temos que comemorar o Natal. Está muito além disso, de tudo isso. E não importa se Jesus Cristo nasceu ou não exatamente no dia 25. Mas não importa. O que importa é que o Criador, vendo toda a sua natureza perdida, caída, no seu mais sublime gesto de amor, entregou a toda a humanidade o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que importa é isso. Se assim não fosse, todos nós estaríamos perdidos. O Natal, nós comemoramos, independentemente de tudo, o nascimento daquele que comprou cada um de nós, ao mais alto preço, pelo preço do seu precioso sangue. Amém? A mim e a você. Um dia nós, queiramos ou não, nós vamos partir deste mundo. Vai indo um de cada vez, mas nós vamos partindo. Tá? A grande diferença é para onde? Para a vida eterna ou não? É isso que nós comemoramos no Natal. Não comemoramos se a conta bancária, se tem dinheiro ou não. Não comemoramos se estamos saudáveis ou não. Não comemoramos o consumismo. Não. Nós comemoramos a nossa salvação. Que Jesus Cristo veio. Que por amor Deus deu o seu único Filho por nós. Amém? Com o Natal, então, celebramos a oportunidade dada de uma vida eterna, independentemente de tudo. Você vai falar isso para a pessoa que disser para você que não gosta do Natal? Amém? E mesmo os cristãos, e mesmo as pessoas que não são cristãs, se a pessoa disser para você assim, olha, eu não sou cristão, então eu preciso comemorar o Natal. Você sabia que a ciência hoje, ela já não nega mais, ou não tem dúvida, melhor dizendo, da existência de Cristo. A ciência já reconhece que Jesus Cristo, que houve a pessoa, Jesus Cristo não, melhor dizendo, Jesus de Nazaré. Né? Jesus Cristo para nós, Cristo, ungido. Mas a pessoa de Jesus de Nazaré, a ciência não nega mais sua existência. E se não crê em Jesus Cristo, mas com certeza devem crer em Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré existiu. E como não celebrar a existência de uma pessoa tão grandiosa, de um personagem que mudou o mundo e continua mudando o mundo até hoje. Jesus trouxe a mais sublime mensagem de amor, de perdão, influenciou e influencia a humanidade e é o maior poder de pacificação social até hoje. Como não comemorar a figura de uma pessoa dessa?
Retire o cristianismo do mundo e você vai ver o que fica. Retire o cristianismo do mundo para ver o que sobra. O cristianismo ele influenciou positiva e significativamente toda a história ocidental, na educação. Quantas escolas por todo o mundo, escolas cristãs, serviços sociais, a própria genética, a física, as leis humanas. A igreja cristã, ela incentivou os cuidados médicos, bem-estar e teve influência em termos econômicos, inspirou a cultura, a filosofia, a política, a engenharia, inclusive matemática, arquitetura na Idade Média. Os ensinamentos de Jesus, como na parábola do bom samaritano, estão entre as fontes importantes para as noções modernas de direitos humanos. O cristianismo é a base, a base, por exemplo, também sobre sexualidade humana, casamento, tem influência na vida familiar. Como não comemorar o nascimento de uma pessoa que mudou em duas épocas o mundo, antes e depois dele? Como não comemorar? Se não acredita no Cristo, no ungido, mas como não comemorar o nascimento da figura de um homem que contribuiu tanto e continua contribuindo para a humanidade? Amém? O segundo ponto que eu queria trabalhar com os irmãos, comemoração do Natal, é o princípio do Ano Novo. Nesse ponto eu penso que um dos maiores desafios da igreja que prega o santo e genuíno evangelho é posicionar um equilíbrio que não tendencie para dois erros atuais da igreja, vamos falar da evangélica, que é a teologia da prosperidade e a teologia da miséria. Eu já vi pregações sobre teologia da prosperidade, mas também já vi pregação sobre teologia da miséria. Eu acho que um dos grandes desafios da igreja que leva a sério o evangelho santo e genuíno, realmente é ponderar, é trazer um equilíbrio para os irmãos. Tanto um quanto o outro é pernicioso para a igreja. Tanto um quanto o outro. Na década de 80, o Brasil foi tomado por um movimento que atraiu e atrai ainda milhares e milhares de pessoas para as igrejas evangélicas, né? Com a teologia da prosperidade. Como dado, seu maior divulgador foi Kenneth Hagin. E no Brasil, um dos seus maiores disseminadores são as igrejas Internacional da Graça de Deus, Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo e Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu já assisti cultos deles, e se você fizer uma análise da teologia da prosperidade, você vai ver que fortemente eles disseminam essa teologia. A teologia da prosperidade, ela busca uma interpretação de que Deus tem saúde e bênçãos para o seu povo, para os que frequentam a igreja, para os que fazem ofertas generosas. Tá? E uma das bases da teologia da prosperidade, um pequeno, rápido estudo que eu fiz, é através do pacto abraâmico, que diz que as mesmas bênçãos dadas aos judeus, né, por Abraão foram concedidas a todos.
Por favor, abram em Gálatas. Gálatas 3:13. E aí você pergunta, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? A gente já vai ver o que tem a ver. Amém? Abriram aí 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você crê que somos descendentes de Abraão? Amém? Você crê? Amém. Deus constituiu então Abraão, a descendência dele, pela graça. Amém? Então nós somos. Mas vamos ver o que diz aí o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Continuando, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é quem? Cristo. Ou seja, Deus salvou Abraão pela fé e abençoou o mundo, sim, ao enviar o Messias Jesus Cristo, como um de seus descendentes. E estamos todos rumo à terra prometida. Mas qual é a terra prometida? A Canaã celestial. Amém? Deus é poderoso para nos abençoar? Claro que sim. Claro que Deus é poderoso. Deus é Deus, Deus pode tudo, né? Mas Ele faz segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Porque tem coisa que nós pedimos, que se Ele der, arrebenta conosco. Nos destrói. E só a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Por que nós temos que ter consciência disso? Porque nós, ovelha faz ovelha, amém? Nós temos esta designação de gerarmos ovelhas. E quantas pessoas nós encontramos ovelhas machucadas por aí. Pessoas que não querem mais saber de igreja. Porque um dia prometeram para ela a prosperidade. Olha, faça uma oferta de sacrifício. E depois não conseguiu. E aí? Saiu da igreja, fala mal. Toda a igreja cristã, evangélica, não serve. É por isso que nós temos que ter essa consciência, porque você vai encontrar muita gente falando mal disso, porque caiu nesta malha da prosperidade, não obteve êxito, porque foi buscando só a prosperidade, não obteve êxito e ficou ferida. E essa ovelha é difícil de resgatar. Mas Deus nos ajuda, amém? As pessoas então fazem campanha, sacrifício, né? E não acontece nada, elas se revoltam até contra Deus. Até contra Deus. Do outro lado, tem-se a teologia da miséria, que é outro polo também pernicioso, perigoso. Diz assim, a teologia da miséria, que achar que querer melhorar a vida é sinal de pecado e materialismo. Tem igreja que prega isso. Considerar riqueza e dinheiro como algo sujo. Você não pode ter riqueza, nem dinheiro, porque é sujo isso. É mamão. Não diferenciar a ambição positiva, que é o desejo de crescer e prosperar, da ambição egoísta recriminada pela Bíblia. Então não difere.
que você pode ser um canal de bênção para a pessoa. Aquela situação, Deus te dá um duto e manda a bênção, e você só repassando. Oh, glória a Deus, aumenta o salário. Não difere. Esperar que Deus providencie tudo sem que a pessoa precise fazer nada para alcançar o sucesso, a abastança, a fartura. Dizer, olha, irmão, é comer e beber, aproveitar o que você tem aí, pronto, e não passa disso, que amanhã você vai morrer mesmo. Comemos e bebamos porque morreremos. O evangelho genuíno, ele é muito sábio, ele é perfeito. Amém? Muito sábio, perfeito. Ele mostra que nós somos peregrinos, forasteiros, né? E que somente em Deus nós encontramos o propósito da vida. A grande busca do ser humano é encontrar o propósito da sua vida. É por isso que muitas pessoas, como no início da mensagem, tiram a sua própria vida. Porque a vida dela não tem um propósito, ela não achou o propósito da vida dela. Aí, aliado com a falta do propósito, aliado a situação de pessoas que não gostam dela, que abandonam, que a deixam no canto, aí acontecem essas situações que a gente estava comentando, da pessoa tirar a própria vida. Que somente em Deus encontramos o propósito da vida. Colossenses 1,16 diz assim, porque nele, olha lá, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ou seja, e nele encontra o seu propósito. Tudo foi criado por ele e para ele, e nele encontra o seu propósito. Tudo opera pelo poder de Deus e para a glória dele. Tudo, exatamente tudo. Tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo. Tudo vem única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo para a sua glória. E a ele seja dada a glória para todos sempre. Amém? Amém. Deus tem um propósito em tudo. Até em relação ao problema que você está passando. De repente a pessoa no Natal, na véspera do Natal, no mês de dezembro, está passando um problema. Deus tem um propósito também para isso. 2 Coríntios, a 9 versão diz assim, pois os nossos sofrimentos leves, por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja o sofrimento que uma pessoa esteja passando, ainda é leve e é momentânea, olha lá, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória que nós iremos receber é muito maior do que o sofrimento que estamos passando. Você crê nisso? Um outro ponto que Deus coloca os sonhos em nosso coração e Deus nos deu uma missão. Então todo o propósito, Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida da pessoa que não gosta do Natal. Deus tem um propósito para todas. Efésios 2:10 da Bíblia Viva diz assim, ó, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar os outros. Olha que lindo isso.
Se você não encontrou o propósito da sua vida ainda, se você está em crise ainda de existência, qual o propósito da sua vida? Ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar os outros. João 17:4 diz assim: eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. Marcos 10, 43, 45 diz assim: mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Mateus 7,16 diz assim: por seus frutos, ou seja, pelo que você produz, os conhecereis. Tudo isso estou dizendo porque você tem uma missão. Todos nós fomos feitos para uma missão. Claro que todos nós, a primeira missão que nós temos é contribuir para o corpo de Cristo. A primeira missão é contribuir para o corpo de Cristo. Fomos criados por Deus, salvos e chamados para servir a Deus. Fomos criados, salvos e chamados para servir a Deus. Mas nós podemos servir a Deus através da nossa atividade profissional. É aí que muitas pessoas não pensam. A Bíblia fala: comerás do suor do seu rosto. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste chamado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Deus não obriga ninguém, mas Ele coloca sonhos no coração nosso. E como saber se o sonho nosso é o sonho de Deus? De repente a pessoa ela tem o sonho de ser advogado, de ser médico, de ser engenheiro, de ser técnico, de ser motorista. Qual é o sonho? E normalmente o sonho é colocado logo na infância, na maturidade. É que muitas vezes nós desviamos do sonho. Você já parou para pensar por que cada um tem um gosto? Por que cada um tem um gosto? Um quer ser bombeiro, outro ser médico, outro ser engenheiro, outro ser técnico, outro auxiliar. Por que cada um tem um gosto? E como saber se os nossos sonhos são os sonhos de Deus? A primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual é a intenção do nosso coração? Eu tenho um sonho de ser advogado, tal, mas qual é a intenção do meu coração? Tenho sonho de ser médico, qual é a intenção do meu coração? Ser técnico, ser motorista, qual é a intenção do meu coração? Será que é ganhar dinheiro? Será que o sonho que Deus colocou no seu coração é para você ganhar dinheiro? O que a gente viu antes? Ajudar as pessoas, não é isso? Porque tem pessoas que elas se formam engenheiro e dá certo. Direito, depois vai exercer advocacia, dá certo. E outras não. Você já parou para pensar isso? Muitas vezes Deus coloca no coração nosso, Ele diz: olha, eu quero que você seja um técnico em informática. Você vai ajudar muito e muitas pessoas. Aí no meio do trajeto, você começa a falar: meu sonho de infância, o que eu mais queria e tal. Mas no meio alguém fala para você assim: eu sou corretor de imóveis. Eu vendo um imóvel de 500 mil reais, 1 milhão, eu ganho 6%. Hoje em dia, muitas casas custam mais de 1 milhão. 1 milhão, 6% dá quanto? 60 mil? Os engenheiros que são bons de matemática, todo advogado é ruim de matemática.
Faz de conta, 60 mil. É 60 mil? É, 60 mil. Vender uma casa, 60 mil reais. Eu vou fazer um curso aí de técnico em transações imobiliárias e você já desviou do caminho. Você já está indo para ganhar dinheiro. Você não está indo para servir as pessoas. Aí muitos ganham dinheiro. E às vezes aquela pessoa não ganha dinheiro. Tem até uma historinha assim. Alguém chegou para um pedreiro e falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: o que estou fazendo aqui? Estou trabalhando, vai. Eu tenho 6 barrigudinhos em casa lá para tratar, sustentar. Eu estou ganhando dinheiro aqui. Depois tem minha mulher que foi nesse negócio de Black Friday, Black não sei o que aí e tal. E tolou cartão de crédito lá. Eu tenho que pagar tudo isso. É isso que eu estou fazendo aqui, estou ganhando dinheiro. Aí perguntou para outro: fulano, o que você está fazendo aqui? Eu estou construindo uma escola. Essa escola aqui, muitas pessoas, muitas crianças vão se formar. Daqui vai sair políticos honestos. Daqui vai sair grandes profissionais que vão auxiliar toda a humanidade. Médicos, engenheiros, técnicos, vão sair daqui pedreiros, vão sair daqui os mais variados profissionais que auxiliarão pessoas honestas. E eu estou orando para que pessoas que sentarem aqui nesses bancos serão pessoas que darão frutos aí e tal. Olha só. De repente esse está no centro da sua missão. Auxiliando as pessoas. A remuneração é consequência. Remuneração é consequência. O sonho de Deus, então, é buscar primeiro o seu reino. Quando você trabalha pensando em auxiliar o bem que você faz para as pessoas, você está buscando primeiro o reino dos céus. Tem gente que acha que buscar o reino dos céus é ficar orando o dia inteiro. É ser pastor, é ser missionário. É também. Mas é quando você atua profissionalmente auxiliando as pessoas, não buscando, claro que você precisa dos rendimentos, mas o seu coração não está no dinheiro. Seu coração está em servir as pessoas, ao próximo. E o dinheiro é uma consequência do que você faz. Nós lá no escritório, nós temos um princípio. Nós oramos de manhã. Todo e qualquer cliente que entra pela porta, nós cremos que são pessoas enviadas por Deus. E nós temos que fazer o melhor por elas. Fazer de tudo, de todo o coração, como se fosse a Deus e não ao homem. Pode haver ingratidão ao final? Pode. Mas aí não é mais conosco. Aí não é mais conosco. Agora, já há alguns anos, Deus nos deu o prédio próprio do nosso escritório, mas lá atrás, no início, a gente pagava aluguel. E eu lembro que um mês estava difícil. A gente não tinha formado ainda a carteira de clientes e tudo mais. E eu já tinha prometido o aluguel, para pagar o aluguel, já tinha postergado o prazo. E a pessoa ligou: olha, a data final é hoje, hein? Era umas 10 horas da manhã. E eu fui orar a Deus, falei: Senhor, não quero te envergonhar. O compromisso é hoje, é hoje. O nosso escritório ficava assim, bem distante do fórum. E deu umas 2 horas da tarde, veio lá uma pessoa, entrou, consultou e trouxe lá um desafio para nós. As pessoas falam assim: viu, mas como que você faz para resolver problemas? Eu falo: eu não resolvo problema. Cada situação não é um problema para nós, é um desafio. E trouxe um desafio, e pela tabela lá, o preço era equivalente ao que nós tínhamos que saldar. E conversando depois da contratação com o sujeito, inclusive eu falei para ele: olha, mas pode parcelar. Ele falou: vou pagar à vista. E conversando com ele,
Eu falei, mas você veio de São Paulo aqui, você foi até o fórum, lá do lado do fórum tem um monte de advogados, por que você caiu aqui? Eu falei, eu fui lá ver o processo, depois saí conhecer a cidade, eu parei, eu vi a placa, eu senti de entrar aqui. Então é assim que Deus age, irmãos. Quando você está no centro da... Eu emociono porque esse é um exemplo, mas Deus tem dado graças e graças e graças. Tá? Então na cabeça a gente passa um monte disso, um monte desses exemplos que eu ficaria a noite toda falando. Tá? Mas é assim, quando você está no centro da sua missão, tá? A sua missão está onde está a tua indignação. Lá está a tua missão. Se você é corroído com a política desonesta, e você não suporta isso, você se noja disso, que você nem quer ouvir falar, lá está a tua missão. Se candidata, que Deus vai te colocar lá. A sua missão está onde está a tua indignação. E a tua provisão está onde está a tua missão. Essa é a grande verdade. Quando você está no centro da sua missão, nada poderá te deter, porque Deus é contigo. Deus está na frente. Amém? Deus está com você. Por isso que nós devemos sonhar o sonho de Deus. Falamos de ano novo, sonhamos, mas vamos sonhar o sonho de Deus. E esse sonho de Deus é para nós uma chama que nos impulsiona, que nos dá esperança, que nos motiva a servir e servir o glorioso Deus. Nós servimos ao Deus, inclusive, através do que nós fazemos profissionalmente. É tão bom estar servindo a Deus durante o dia inteiro no trabalho. Tudo que fazemos. Você que vai prestar o vestibular, que está pensando no que fazer, olha a Deus. Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? Se você tinha um sonho, e a tua indignação é ver as pessoas lá da África sem médicos, e você tem esse sonho que arde no teu coração, esse é o sonho de Deus. E se você buscar, Deus vai te colocar numa faculdade, você pode ir lá para Cuba fazer faculdade, mas Deus vai propiciar a faculdade para você. É o sonho de Deus. Ok, eu sou salvo, eu não pertenço ao mundo, mas enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu não posso aderir à teologia da miséria, eu não posso ficar de braços cruzados, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós temos que usar toda a nossa capacidade, toda a nossa oportunidade, toda a capacidade que Deus te deu, toda a oportunidade que Deus te dá, todos os dons e talentos que Deus te deu, nós temos que usar ao máximo, porque senão Ele tira. Lembra do conto dos talentos? Bem, você conhece a parábola dos talentos, né? Aquele que recebe um talento, ele tem que fazer render, senão, e não pode enterrá-lo. Na matemática do mundo, irmãos, os mais bem preparados, os mais bem treinados, os talentosos, os capacitados, eles são os que mais serão endinheirados, né? Que terão mais sucesso. A matemática do mundo é isso. Mais capacitado, mais preparado, então você vai ganhar mais. Mas no reino de Deus, tem um só que não é bem assim. Olha o que diz Eclesiastes 9, a nova versão. Vocês entenderam? A matemática do mundo diz assim: estude, rache de estudar. Não é? Se esforça e tal, e você é mais bem preparado, então você vai ganhar mais e você vai ficar rico. Essa é a matemática do mundo. A matemática de Deus não é assim. Eclesiastes 9:11. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas.
Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam as altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. De tudo isso, o importante é sonhar o sonho de Deus. Isso que é importante. Talvez você tenha um QI elevadíssimo. Eu já conheci pessoas com QI. Sabe, você fica maravilhado com o QI da pessoa. A pessoa fez mestrado, doutorado e de repente está trabalhando assim numa atividade que não precisa treinamento nenhum. E a pessoa está lá. Mas Senhor, mas por que isso? Está vendo o que a palavra de Deus diz? De repente você também tem um QI altíssimo. De repente você vai estudar, rachar e vai desenvolver. Mas pode ser que você não fique rico com isso. Pode ser. O importante é sonhar o sonho de Deus. Isso que é importante. É sonhar o sonho de Deus. Se você não está servindo, você apenas está existindo. Eu li essa frase esses dias. Se você não está servindo, você está apenas existindo. Portanto, você não tem importância nenhuma. É grosseira, mas é verdade. Não diga que você tem problemas demais para servir a Deus e as pessoas. Abraão era velho. Serviu a Deus. Serviu ou não serviu? Serviu. Jacó é inseguro. Lia era sem atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Timóteo era tímido, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas e Paulo tinha saúde fraca. Com todos esses desajustes, das mais variadas possíveis, Deus usou cada um deles. Sabe por quê? Porque eles deixaram ser usados por Deus sem desculpas. Neste ano novo, deixe ser usado por Deus sem desculpa. Deus, eu tenho esse e aquele problema, essa é aquele desajuste. Mas o Senhor usou todas aquelas pessoas. Eu creio que o Senhor pode me usar também. Amém? Quantas desculpas nós damos, quantas desculpas a gente ouve das pessoas, eu tenho isso, eu sou aquilo, não dá. Mas todos, se você analisar cada um aqui, se a sua não estiver, eu tenho certeza que a sua, se um dia você deu uma desculpa para não ser usado, está aqui no meio. Mas cada pessoa que dá uma desculpa, se você conferir, vai ter um exemplo aqui. Ah, mas a idade já passou. Abrão era velho. Abrão era velho. Ah, mas eu sou sozinho. Noemi era viúva. Se você pegar essa lista aqui, tem tudo aqui. Né? Ah, mas as pessoas não gostam de mim, eu não sei se a forma com que vão me... Zaqueu era indesejado. Né? Ah, mas eu tenho uma doença, uma dor aqui. Paulo tinha saúde fraca. E você tem deixado ser usado por Deus? Na verdade, agora falando do ano novo, quando se comemora o ano novo, nós deveríamos comemorar o que passou. Porque o ano novo ainda não existe. O que você vai comemorar se não existe? Não existe. Nós deveríamos, ao final do ano, comemorar o que passou. Tudo que nós permitimos ser usados por Deus em ação de graça. Olhar para trás, puxa vida, 2017, oh glória a Deus, eu poderia até ser usado mais, Senhor. Mas
Eu permiti nisso, permiti naquilo. Os frutos foram esses, aqueles. Na verdade, a comemoração do ano novo não é do ano que vai vir, porque ainda não existe. Ano que vem eu poderei ter partido. E se eu partir, não vai falar que eu estava supondo que ia partir, falar, ele teve premonição. Não tive não, não quero partir, irmão, eu quero ficar mais aqui, tem muito o que fazer. Se partir, não foi premonição não. O pessoal usa muito isso, né? Como aquele que escreveu no túmulo, né? Eu fui, mas contra a minha vontade. Mandou escrever na lápide. Porque o ano novo ainda não existe. O que existe é o que já passou. O ano novo nós vamos construir dia a dia. Vamos construir dia a dia. Senhor, eu quero construir esse ano novo dia a dia. Ainda que nós façamos planos para o próximo ano, nós temos que fazer. Nós temos que ser prudentes. Temos que planejar sim o próximo ano. Dia a dia, o que vamos fazer. Mas o ano novo é incerto para nós. Cada dia do ano novo é incerto para nós. Provérbios 16 não diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Faça planos, mas fique consciente disso, que é o Senhor que vai dar a última palavra na sua vida. E consciente disso, dizer, olha, eu vou me esforçar ao máximo. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Eu vou tentar colocar em prática o sonho que Deus tem para mim. Mas que seja sempre feita a vontade de Deus. De repente você tem sonho, atividade qualquer. Eu sonhava em ser advogado quando era criança. A minha oração sempre é, Senhor, dá o que eu preciso. Não me dá riqueza, de repente eu posso descambar, Senhor. Mas também não me dá miséria para eu não envergonhar o teu nome. É a oração de Salomão, eu faço sempre essa oração. Eu não almejo riqueza. Mas muita gente, de repente, almeja. Tem o mesmo sonho que é ser advogado. Não, eu quero ajudar as pessoas, mas também eu quero ficar rico. Senhor, eu quero ajudar. Eu amo ajudar as pessoas. Mas, Senhor, dá um jeitinho, me ajuda aí. E pode ser que não fique. Senhor, seja feita a tua vontade. O importante é te servir, Senhor. Temos que ter consciência de que somos completamente dependentes de Deus. Essa é a consciência que nós temos que ter, principalmente para o ano novo. Que nós somos dependentes de Deus para nossa provisão, para nossa direção e para nossa proteção. Dia a dia nós temos que ser dependentes. Confessar essa dependência. Senhor, eu tenho dependência de Ti, Senhor, para minha provisão, Senhor. Senhor, eu tenho dependência completa, total, geral de Ti, para minha direção. E tenho em relação à minha proteção. Amém? É por isso que aqueles que confiam no Senhor, eles entregam aos cuidados do Senhor, e entregam aos cuidados do Senhor. Confia. Nós vivemos pela fé, nós confiamos no Senhor, nós estamos participando do sonho de Deus para nós. Então nós seremos como o monte de Sião, com fortaleza, que não se abala, mas nós continuamos firmes para sempre. Amém? Porque o Senhor, Salmo 23, ele diz assim: porque o Senhor é o meu pastor, meu é posse, minha água, meu carro, minha casa. Quando você fala, é posse, meu. Então é meu Senhor.
O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, inclusive Ele não me faltará. Neste ano novo, Ele, como nunca me faltou, mas é bom sempre lembrar que nada me faltará, inclusive Ele não me faltará. Ele é o meu pastor. Ele me faz descansar em pastos verdes. É Ele que me leva às águas tranquilas. É Ele que renova as minhas forças. Amém? É Ele que me guia por caminhos certos. É Ele. Porque eu entrego. Eu confio, eu entreguei plenamente. Então é Ele que me leva para os caminhos. Deu ruim alguma coisa aos meus olhos, mas tem um porquê ali. Aliás, tem um pra quê ali. Amém? Ele me leva, Ele me guia a caminhos certos. Mas Ele não diz que eu não andarei por um vale escuro como a morte. Ele não diz isso. Mas Ele diz que ainda que você ande pelo vale da sombra, um vale escuro como a morte, ainda que você ande, não temas, porque eu estarei contigo. Amém? Ainda que eu ande, Ele está comigo e vai me proteger. E ainda Ele diz o seguinte para você: olha, ainda que você ande por um vale escuro como a morte, eu estarei contigo, eu vou te proteger e eu vou preparar um banquete na presença dos teus inimigos e vou encher o teu copo até derramar. Até derramar. E a bondade e o seu amor ficarão comigo até que eu viva, até enquanto eu viver. Que nesse ano novo você sinta o amor e a bondade de Deus a cada momento. Que você vai construir, o ano novo não existe ainda, você vai construir dia a dia. Deus está colocando você na direção que Ele quer que você esteja. Deus está te protegendo. Deus está provendo para você. Não importa o que aconteceu na sua vida. Se houve alguma coisa justamente na data de comemoração do Natal que passou. Não importa. O que importa é o nascimento daquele que entregou a sua vida por você e por toda a humanidade. Isso está acima de tudo. Amém? Então comemore. Dê presentes. Aliás, camisa número 2, sapato 40. Dê presente. Essa história de consumismo, claro que você não vai comprar o presente para o seu mozinho em 12 parcelas. Aí você vai acabar de pagar no ano que vem, justo no Natal também. Claro, tudo medido, certinho, né? Tudo com prudência. Dê presente, porque quando você compra, você abençoa a pessoa que produziu, a pessoa que vendeu. E é tão gostoso dar e receber presente. Dê presente. Tudo dentro da prudência. É tão gostoso isso. Amém? O ano novo é futuro e o futuro ainda não existe. Salmos 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Ele o ajudará. Amém? E o Salmo 127, que a gente leu, diz assim: todo o nosso esforço sem Deus é inútil. Deus dá o sustento ao que Ele ama, até mesmo quando está dormindo. Faça o seu normal. Faça o seu normal. Não queira se arrebentar. Porque tem gente que se arrebenta. Não queira se arrebentar. Faça o seu normal. Trabalhe o normal. Amém? Não pode ser preguiçoso, mas também achando que vai ser mais próspero ou se arrebentar. Porque Deus dá aos seus até enquanto ele dorme.
Se Ele quer que você seja abençoado, trabalhe as 8 horas, 9 horas que trabalhe, que deve trabalhar, trabalhe, que Ele vai te abençoar. E pode ser que a pessoa faça hora extra, se arrebente em trabalhar 24 horas e não acontece nada. Amém? Então não importa o que aconteça, desemprego, o exame médico que deu ruim, perseguições, não esquece que Ele está contigo. Busque sempre a presença de Deus a todo momento, amém? Busque ouvir a voz de Deus e Ele vai estar contigo. Olha, o que eu mais desejo para você, Nabucodonosor, ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que normalmente era aquecida a fornalha. E lá lançou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas na fornalha, o próprio Nabucodonosor, ele viu um 4º homem. Os meus votos para esse restinho de ano velho e princípio de ano novo é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ungido, Ele se manifeste aos irmãos, assim como se manifestou a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Assim como falou com Moisés no meio da sarça ardente. Nessa construção do ano novo, dia a dia, que Ele se manifeste a cada um de vocês. Esse de coração aos irmãos são os meus votos, amém? E não esquecer que os que confiam e se entregam ao Senhor são como o monte de Sião, que não se abala com as coisas do mundo e permanecem firmes para sempre. Se aos seus olhos a coisa não está boa, gasolina subindo, desemprego, geladeira conversando, alô, 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 é triste. Mas a comemoração do Natal não tem nada a ver com isso, porque você confia no Senhor, amém? Você entrega a sua vida ao Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos levantar um pouquinho, vamos personificar isso. Vamos dizer assim: eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu sou como o monte de Sião, que eu não me abalo, mas eu continuo firme para sempre, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus seja com cada um de vocês, meus irmãos, como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos cantar com fé, irmãos, né? Vamos cantar diferenciado, amém? Nós somos como um monte de Sião. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos lá, com fé, hein? Você crê? Então cante, vamos lá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, 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 não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, mas com Jesus dá. Não importa o preço da gasolina, não importa o estado de saúde, não importa o estado financeiro, com Jesus dá. Amém? Amém. Então neste Natal, neste Ano Novo, que Deus continue abençoando grandemente os irmãos, né? E não vamos esquecer que Natal não é Papai Noel, amém? Natal, né? Natal é Jesus, comemoração de Jesus. Aliás, talvez muitos irmãos não conheçam, só para a gente fechar, eu estou adiantado hoje, amém? Abram Mateus 23, 9, por favor, 23, 9, só para a gente... que diz Mateus 23, 9. É bom a gente ensinar os nossos filhos, né? 23, 9 diz assim: quando nós apresentamos Noel ao nosso filho como Papai Noel, esse é o Papai Noel. Parece insignificante, Papai Noel, né? Mateus 23, 9 diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai que estás no céu. Então, como podemos apresentar Noel, a figura de Noel, como Papai? Bem, pastor, por favor. Bem, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, amém? Glória a Jesus, Deus abençoe o Senhor, glória a Deus. Que ótimo, que importante ensinamento para todos nós. Eu quero fazer uma oração pelos irmãos. Feche os seus olhos. Senhor Deus eterno e poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por este aprendizado. Não queremos jamais nos equivocar, indo nem a uma extremidade nem a outra, mas nós confiamos e não nos abalaremos, porque estamos firmados em Ti. Ó Deus poderoso, nós te pedimos que o Senhor esteja poderosamente confirmando em nossos corações esta palavra, confirmando em nossos corações, porque nós confiamos em Ti. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Ó Deus, nós estamos firmados em Ti, que és a rocha eterna, e permanecemos em Ti e celebramos a alegria de termos sido chamados por Ti para cumprirmos a nossa missão. Queremos, Senhor, como aprendemos nessa noite, estar no centro da missão designada pelo Senhor para cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.